Se alguém já ouviu falar do livro de Neemias, provavelmente conhece a história como a história de sucesso. Sabe, um líder super visionário, um projeto que parecia impossível, uma vitória contra tudo e contra todos. É aquele tipo de história que vira palestra motivacional, sabe? Mas e se essa não for a história de verdade? Então, fica a pergunta: será que o livro de Neemias é mesmo esse manual definitivo para o sucesso que todo mundo fala? Será que Neemias é esse modelo de gestão que a gente deveria copiar? Bom, vamos mergulhar fundo nisso, porque a narrativa real é muito mais provocadora e, sinceramente, muito mais genial do que parece à primeira vista. Para começar, vamos montar o quebra-cabeça da forma como ele geralmente é visto, sabe? A visão mais popular, a versão do herói. E olha, se a gente ler só os primeiros capítulos, é exatamente isso que a gente encontra. Neemias parece o líder ideal, né? Ele é devoto, estratégico, um mestre em logística e em motivar as pessoas. Ele ora, planeja, inspira um povo que estava totalmente desanimado a reconstruir os muros de Jerusalém e ainda consegue neutralizar os inimigos com uma astúcia incrível. Parece a receita perfeita para o sucesso. Quase. Bom demais para ser verdade. Agora, aqui vem o pulo do gato, a chave para entender tudo isso. Hoje, a gente tem dois livros separados na Bíblia, Esdras e Neemias, mas eles foram escritos originalmente como uma única obra. E entender isso, gente, muda completamente a perspectiva. A história de Neemias não é um começo, ela é o ato final de uma peça muito, mas muito maior. E quando a gente olha para essa história maior, a história de Esdras e Neemias como um todo, um padrão muito peculiar começa a surgir. É quase como um eco que já vinha acontecendo com os líderes que prepararam o terreno para o Neemias. A saga toda do retorno do exílio da Babilônia acontece em três grandes ondas. Primeiro vem Zorobabel para reconstruir o templo. Décadas depois, chega Esdras, para reerguer a comunidade ensinando a lei de Deus. E por último, o nosso protagonista, Neemias, que vem para reconstruir os muros da cidade. São três líderes, três projetos gigantescos. E aí que o padrão fica claro, e é um padrão bem esquisito. Cada uma dessas três histórias segue exatamente o mesmo roteiro. Olha só, um rei persa, que é inspirado por Deus, envia um líder com todos os recursos para Jerusalém. Esse líder enfrenta uma oposição ferrenha, mas, no fim, consegue superar. E aí, bem no momento do triunfo, a história termina com uma nota estranhamente decepcionante, um anticlímax. Vamos ver os exemplos. Zorobabel termina o templo. Na festa de dedicação, a expectativa é enorme. Todo mundo espera que a presença gloriosa de Deus desça e encha o lugar, como aconteceu no Templo de Salomão. Mas nada acontece. O silêncio é tão pesado que os mais velhos, que lembravam do primeiro templo, começam a chorar de tristeza. Depois vem Esdras. Ele lidera um grande reavivamento espiritual, mas isso tudo termina numa ordem trágica, o divórcio em massa de várias famílias para purificar a linhagem do povo. São vitórias que deixam um gosto bem amargo na boca. Bom, e tudo isso nos traz de volta para o Neemias. Com esse padrão já estabelecido, o autor nos preparou. A gente é levado a suspeitar que a história de Neemias, apesar de todo aquele sucesso inicial, vai acabar seguindo o mesmo caminho agridoce. Sabe, existe até um nome para essa técnica na literatura, clímax suspenso. É quando o autor cria toda aquela expectativa para um final feliz, triunfante, e depois, de propósito, não entrega. Deixa uma sensação de que algo ficou faltando. E é exatamente esse sentimento que o livro de Neemias quer provocar na gente. E olha só como a coisa desanda. Os muros ficam prontos, tem uma celebração enorme, o povo chora, se arrepende, faz um pacto solene de seguir a Deus. Parece que finalmente a vitória chegou. Só que aí, Neemias precisa se ausentar por um tempo, e quando ele volta, é um desastre completo. O povo quebrou todas as promessas que fez, o templo está sendo desrespeitado, a lei do sábado virou piada. E a reação do Neemias é chocante. Aquele líder calmo, piedoso e estratégico do começo do livro simplesmente some. Ele explode de raiva, espanca as pessoas, arranca o cabelo delas e joga maldições. Ué, cadê o gestor modelo? Essa é a imagem de um homem no limite do desespero. E as palavras finais, as últimas palavras de todo o livro de Esdras Neemias, não é uma declaração de vitória, não é um final feliz. É a oração solitária, quase melancólica de Neemias pedindo para Deus, por favor, se lembrar que ele, pelo menos, tentou. É um final de cortar o coração. E isso nos força a perguntar,
Por quê? Por que um autor criaria essa narrativa épica de reconstrução com 3 líderes heróicos só para terminar nesse vale de decepção? Qual o ponto de tudo isso? A resposta, na verdade, não tem nada a ver com gestão de projetos, mas sim com um debate muito profundo que estava rolando naquela época. Um debate sobre 2 visões completamente diferentes para o futuro de Jerusalém e do povo de Deus. E este quadro ilustra esse conflito de forma brilhante. De um lado, a gente tem a visão de Neemias, uma cidade com muros bem altos, focada em segurança, em se separar das outras nações, em preservar uma comunidade exclusiva. Do outro lado, a gente tem a visão do profeta Zacarias, que viveu na mesma época. Uma nova Jerusalém sem muros, tão cheia de gente de todas as nações que seria impossível murar. E a proteção viria do próprio Deus, que seria um muro de fogo ao redor da cidade. E é aqui que o quebra-cabeça se completa. O autor de Esdras Neemias usa esse final anticlimático de propósito. A decepção não é um defeito da história. A decepção é a mensagem principal. Ou seja, o ponto crucial é este. O livro não é e nunca foi para ser um manual de como ser um líder de sucesso. Tentar ler Neemias para tirar dicas de gestão é como ler o manual de instruções de um carro para aprender a fazer bolo. É perder totalmente o ponto da coisa. O livro funciona, na verdade, como um diagnóstico médico, preciso e até um pouco doloroso. Ele mostra que o povo de Israel voltou para casa, mas o exílio nunca saiu de dentro deles. As reformas externas, políticas, por mais bem intencionadas que fossem, falharam. Elas trataram os sintomas, mas não a doença. E a doença não era a falta de muros, era a condição do coração humano. No fim das contas, a história usa a construção de um muro físico para nos mostrar de uma forma brilhante por que muros, leis e reformas externas nunca, jamais serão suficientes para gerar a transformação profunda que o povo de Deus realmente precisa. E é assim que a história termina. Não com uma resposta, mas com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Se a solução não vem de fora, com estruturas e regras, então de onde ela virá? O livro nos deixa olhando para o horizonte, apontando para a necessidade de algo totalmente novo, uma transformação que aconteça de dentro para fora, no próprio coração humano.